Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Graças ao nosso bom Deus, estamos novamente com vocês aqui no Teologando Entre Amigos nesta quarta-feira, né? Mais uma semana aí que nós temos um assunto muito interessante para compartilhar com você, né? Que é o nosso amigo de perto, amigo de longe, os nossos familiares. E a gente está aqui esperando a sua participação, né? Que você entre aí e deixe a sua opinião, tire a sua dúvida e venha conversar um pouquinho conosco, né? Nós estamos tirando esse tempinho para falarmos da palavra de Deus, né? E estamos entrando aí na tua casa, no seu lar, e aguardamos aí a tua participação, tá certo? Um abraço para os nossos amigos, nossos familiares lá de São Paulo, nossos amigos de Joinville, de Araranguá, Brusque, todos aqueles que ouvem, né? Tem os irmãos espalhados aí, que às vezes lá de longe, do outro lado aqui do nosso estado, né? Do nosso país até, e sempre participam aí conosco, deixando sua pergunta, esclarecendo as suas dúvidas, e nós estamos aqui então aguardando a sua participação. Aproveite e compartilhe esse vídeo, né? Esses vídeos do Teologando, para que alcance um número maior de pessoas que também possam estar ouvindo, né, a palavra do Senhor através do Teologando Entre Amigos. E eu já quero passar para o pastor Everton. Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins, você está ligadinho em Teologando Entre Amigos, e quero já deixar o meu abraço para todos os nossos amigos de perto e de longe, os nossos familiares que estão em Paraguaçu Paulista, outros estão em São Caetano, Campinas, Sumaré, tanto meus como da minha esposa. Um abraço para todos, fiquem ligadinhos, e os nossos amigos por onde nós passamos, e aqueles que são amigos que estão em alguns lugares aí deste Brasil, alguns estados, sempre participam conosco aqui no Teologando Entre Amigos. Que, reforço, esse Teologando Entre Amigos surgiu com a ideia de dialogar, ou melhor, teologar sobre alguns assuntos importantes das Escrituras. E o Teologando de hoje, como o assunto ele é muito importante, e essa importância que eu digo não ter mais valor do que os demais, mas um assunto que requer um pouco mais de tempo para que nós venhamos falar sobre ele, que é aquela questão do estado eterno, né? Muitas pessoas têm aquela curiosidade de saber o que acontecerá. Será que vamos lembrar das pessoas, principalmente familiares, que quando nós chegarmos no estado eterno e descobrir que alguns deles não conseguiram chegar, o que será que a Bíblia fala sobre isso? Aí existem alguns textos que são usados para reforçar uma linha de raciocínio sobre a forma de identificar as pessoas. E como Teologando Entre Amigos é especial sobre esse assunto, nós vamos fazer em 2 semanas. Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Pegar todos os textos que são usados para reforçar a ideia de que nós conheceremos e identificaremos todas as pessoas que conhecemos, que amamos, e até mesmo aquelas que admiramos, como os santos do Antigo Testamento. Alguns até dizem, né, quero chegar lá no céu e chegar para Eva e chamar a atenção dela, dizer, por que tu comeu o fruto? Não é verdade? Tem alguns, já ouvi até em pregações. Mas será que haverá? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre esses diálogos ou esse pressuposto de identificação lá no reino eterno. Presta bem atenção que eu estou falando de reino eterno. E aí tem uma grande diferença entre o reino eterno e alguns textos os quais nós vamos abordar.
Então, o Teologando de hoje, nós vamos então pegar esses textos que entendemos que são os principais, e é claro que tem alguns outros que nós poderíamos ter incluído também, mas não incluímos por ser esses os textos, o qual eu vou citar, seriam os mais conhecidos de todos. Então nós vamos hoje interpretar esses textos para que venhamos saber se esses textos realmente falam sobre esta questão de identificação lá no estado eterno, tá certo? Então nós vamos depois citar cada um deles e nós vamos fazer um estudo exegético dos textos. Quando eu digo estudo exegético, você que está em casa, que nunca teve a oportunidade de fazer um curso, seja ele básico em teologia, você vai entender que, para que você possa entender, estudo exegético é você examinar as escrituras, pegando o texto e interpretando ele dentro do contexto, ou seja, dentro do bojo em qual ele foi escrito. Porque cada versículo ele foi escrito dentro de uma linha de pensamento, ele é o resultado de uma causa abordada. Então ele vai ser construído dentro de uma narrativa. Então eu não posso pegar esse texto e interpretá-lo de forma que não seja em harmonia com o texto que o constrói. Então quando eu falo de exegese é isso, é interpretar o texto, deixando que o autor, quando estava escrevendo, ele fale o que o texto quer dizer. Não posso interpretá-lo dentro do meu contexto do século 21 e dentro do ano de 2019 trazendo para mim. Não, tem que entender o que o texto estava dizendo. E é por isso que o Teologando entre Amigos, nós vamos aí abordar esse assunto dentro de uma temática, dentro de um assunto exegético. Nós vamos, depois que falar sobre esse assunto, algumas pessoas pediram para mim falar um pouquinho sobre Malaquias 3:10, sobre essa questão do devorador, se existe mesmo, qual é essa questão aí que às vezes até assusta algumas pessoas. Nós vamos chegar lá. Depois desse assunto, o próximo será essa questão de Malaquias, do devorador e aquela coisarada toda que tem sido abordada. Vamos falar sobre esse assunto também. Mas antes de nós começarmos aqui, nós já queremos ver você que está participando do Teologando entre Amigos, que está aqui ligadinho conosco. A irmã Elaine vai dar uma saudação para você e mandar um abraço também. É isso aí, pessoal. E sempre, né, a nossa cunhadinha Cris, né, a Cris Martins, está sempre ligadinha conosco. E quero deixar um abraço já para ela, sua irmã, lá de Paraguaçu Paulista. Deus abençoe, Cris. Beijo, Cris. Ela disse: boa noite, meus amores, Deus vos abençoe. Amém, Cris. Um abraço para ti, um beijo da sua família também. E a Juliana, irmã da Gislaine, lá de Joinville, paz do Senhor, tô ligadinha, disse ela aqui. Amém, Juliana. Amém, Juliana. Deus abençoe, minha amada. Vão compartilhando aí, minhas irmãs. E também o Márcio, Márcio Fernandes, de Paraguaçu Paulista, ele disse assim: paz, amados, abraço, pastor. Abraço, Márcio. Estudamos juntos no Maria Ângela. Sou o Márcio, da Igreja do Evangelho Quadrangular Curitiba. Sim, o Márcio está em Curitiba, ele é pastor lá em Curitiba também. Forte abraço, meu amigo. E ele disse: orgulho de ver como Deus tem te usado. Amém, obrigado pelo carinho. Amém, Márcio, Deus abençoe, tá? E também o presbítero Oséias Borges da Rosa, ali de Joinville, da congregação Canaã. Bênção de Deus, ele colocou ele e sua esposa Denise, né, uma amiga que conhecemos ali em Joinville. Deixamos o nosso abraço também para esse casal querido, ele que é o segundo dirigente lá na congregação Nova Canaã, em Joinville. Trabalhamos juntos, né, presbítero irmão Zés e Denise, toda a família, Deus abençoe vocês, tá? E também a Maiara, o Alex, lá do Nova Canaã, também estão ligadinhos conosco. Um abraço, Maiara, Alex, de Joinville. A Samira e o Fabiano, essa família querida ali de Joinville também, do Jardim Camélia. Samira, ela que é a secretária do Círculo de Oração ali, do Jardim Camélia. Um abraço, um beijo, Samira, então uma bênção.
Um abraço para as pequenas aí também, para o teu pequeno, para todos aí, para sua família. Até a Maiara, o Alex colocou um abraço para vocês, casal abençoado. Um abraço. Amém. Deus abençoe, Maiara. Também está o Adriano Freitas, acho que é de Balneário Camboriú, se eu não estou Adriano, de Balneário Camboriú, tá Vila Real, Deus abençoe, forte abraço. Um abraço para a esposa, Deus abençoe. E a Samira colocou então, paz do Senhor sempre juntos. É isso aí, Samira. Vamos compartilhando esse vídeo aí, pessoal. E também, claro, deixando a sua pergunta para juntos nós conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então vamos lá. Se você tiver uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia. Vamos abordar primeiro o primeiro texto que é usado por alguns pensadores para reforçar a ideia de que primeiro nós vamos pegar os textos, não vou dar a minha opinião e nem falar o que a Bíblia diz, mas nós vamos analisar o texto bíblico para ver se a Bíblia ela fala sobre uma identificação no reino eterno ou não. E o primeiro texto que nós vamos abordar é o texto de Mateus. Deixa eu ver aqui, capítulo de número... Deixa eu ver o texto aqui. Aproveitando enquanto meu esposo procura ali, já deixar um abraço também para o pastor Erivan e a Nara ali de Navegantes, né? Um casal querido, essa família abençoada aí. São pastores ali da congregação do Trevo. Um abraço a ele, Deus abençoe, que estão ligadinhos aí conosco. Um abraço, pastor Erivan, forte abraço para você, para a irmã Nara também. E a outra semana estaremos juntos participando da ceia lá na cidade de Navegantes. Meus irmãos, um primeiro texto que se fala muito, que nós conheceremos as pessoas lá no reino eterno, o primeiro texto que é usado muito é o texto da transfiguração de Jesus, quando ele leva consigo 3 dos discípulos mais achegados, que é Pedro, Tiago e João. O texto qual eu vou abordar está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número, vamos ler ali até o versículo de número 13, tem a narrativa. Só que eu encontro esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 ao 13, e também no versículo 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, do versículo 28 ao 36. Então, nesses 3 evangelhos eu vou encontrar de uma forma sinótica o relato da transfiguração. Então, o que acontece para nós resumirmos? Jesus chama os 3 discípulos e eles vão para o monte, e lá no monte Jesus vai transfigurar-se, o seu corpo vai assumir uma forma gloriosa. E os 3 que com Jesus estavam, além deles presenciarem Jesus glorificado, eles também viram, segundo o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus conversando com 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E além disso, depois eles ouviram a voz de Deus dizendo que Jesus era o seu filho, né? E a ele deveriam eles ouvir. Então esse é o texto que, resumidamente, os 3 evangelhos falam. E muitos pegam esse texto para dizer que nós identificaremos todas as pessoas no estado eterno, porque lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João conseguiram identificar Moisés e Elias. Agora vamos ver o que o texto diz, vamos examinar ele. A primeira coisa de regra para a interpretação que eu quero que você entenda e compreenda é que nós temos que entender quem foram os evangelistas que escreveram esse relato. Eu disse que foi Mateus, eu disse que foi Marcos e eu disse que foi Lucas. Se eu perguntar para você, qual desses 3 eram discípulo de Jesus?
Você vai pensar os 3, o outro vai falar, Mateus. Mas a primeira coisa que temos que entender, quem era discípulo de Jesus, desses 3 evangelistas, nós sabemos que foi Mateus. Marcos, ele não era discípulo de Jesus, e também Lucas não era, que era companheiro do apóstolo Paulo, enquanto Marcos era companheiro do apóstolo Pedro. Mas isso não é tão relevante. O que é mais importante nisso é você lembrar que, além deles não serem discípulos de Jesus, eles não estarem com Jesus naquele momento, eles escreveram estes evangelhos um bom tempo depois. E, aliás, quando eles estão descendo, Pedro, Tiago, João e Jesus do monte, Jesus disse para eles que não contassem o episódio a ninguém, até que ele então morresse e ressuscitasse. Então depois eles poderiam propagar aquele culto maravilhoso que foi realizado no monte. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quem relatou isso não foi as pessoas que viram. Quem relatou isso foi 3 pessoas que não viram o que aconteceu. Mateus, como era um dos discípulos, foi informado logo depois. Marcos, como era um dos discípulos de Pedro, foi informado por Pedro o episódio. Lucas, que foi um discípulo do apóstolo Paulo e que foi um grande historiador, absorveu essa informação, seja dos apóstolos ou de alguma das testemunhas dos apóstolos da época. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que esses evangelhos não foram escritos por nenhuma das testemunhas oculares. Mas como então que relataram que foi Moisés e Elias? Aí vem a questão. Se eles não viram, como que eles relataram que era Moisés e Elias? Tão logo nós vamos entender que se eles relataram, é porque Pedro, Tiago e João, um tempo depois, comentou que os 2 personagens que ali apareceram era tão logo Moisés e Elias. Até aí tudo bem? Então eles só escreveram aquilo que contaram para eles. Então eles pegaram a mensagem pronta. Então quando Pedro, Tiago e João contaram, nós estávamos no monte e apareceu lá Moisés e Elias. Então eles contam daí para frente, mas eles não sabem o que aconteceu até esse determinado ponto. É a primeira coisa que você precisa entender. Segundo, os 2 varões que são identificados como Moisés e Elias, eles têm uma diferença de Jesus aí. Vamos dizer que Moisés ele morreu. Deuteronômio diz que Moisés ele morreu verdadeiramente, sentiu a morte. A morte é a separação da alma do corpo. Elias não morreu. Quando nós olhamos para essa diferença entre a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias, nós já vemos que são 2 pessoas que estavam em disposições distintas umas da outra. Então, Elias, ele foi levado aos céus com o seu corpo físico. Moisés, ele desceu à sepultura. Moisés, ele provou a morte. Então, isso é importante também para a nossa interpretação. Olha só, então se são 2 pessoas totalmente distintas ou personagens que estavam em formas diferentes, também eu tenho que prestar atenção, não são. Então o importante aqui, você vai entender que no decorrer da história, não é os personagens, mas existe uma mensagem que Jesus quer passar por trás de tudo isso. Então a segunda coisa que você tem que entender, que um dos personagens que foi identificado como Moisés era morto. O outro personagem que foi identificado como Elias, ele foi levado aos céus com um corpo físico. Isso também é importante. Então, por que eles foram identificados como Moisés e Elias? Faço uma pergunta para você.
Quanto tempo que se passou entre a morte de Moisés, e o dia da transfiguração? Mais ou menos por baixo, 1.100 anos. Quanto tempo passou desde que Elias foi levado aos céus e o dia do monte da transfiguração? Mais ou menos 700, 800 anos nós vamos ter aí. Aí eu pergunto para vocês, existia foto na época? Não. Existia alguma forma de desenho, caricatura? Também não. Aí eu pergunto, Mateus, Lucas e Marcos escreveram aquilo que os discípulos falaram para eles, que era Moisés e Elias. Mas a pergunta que eu te faço, como que os 3 discípulos identificaram Moisés e Elias? Será que Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração segurando as tábuas dos 10 mandamentos? Será que foi isso que aconteceu? Será que Elias surgiu lá no Monte da Transfiguração descendo do céu num redemoinho e eles então entenderam e interpretaram que aquele era Elias? É um outro questionamento que é importante, porque quem que falou para eles? Como que eles chegaram a essa conclusão? Para que eu possa interpretar o texto, eu preciso levantar essas problemáticas, porque senão quem falou que era Moisés e Elias? Será que eles conseguiriam identificar esses 2 seres conversando com Jesus pela roupa, pela voz? Será que seria isso possível? E o quarto ponto para nós entendermos e começar a aplicar isso, é que o contexto central desta passagem não é falar de eternidade. Não está o assunto aqui, todo esse cenário preparado por Jesus, ou pelo Pai, onde Jesus estava, não era transmitir a mensagem de eternidade, de vida eterna. Mas Lucas vai dizer em Lucas 9:31 que eles estavam falando sobre a morte de Jesus em Jerusalém. Então o assunto era o sacrifício de Jesus. Pastor, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você ouvir alguém dizendo que lá na eternidade nós identificaremos as pessoas por base do texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, que Pedro, Tiago e João identificaram Moisés e Elias, esse texto não tem fundamento, porque primeiro, não foi eles que identificaram isso. Provavelmente, no decorrer da conversa, que a Bíblia não fala nada sobre o assunto, não especifica, a primeira hipótese pode ser que foi mencionado seus nomes. Segunda hipótese, ao descer do monte, Jesus mencionou a eles quem eram os personagens. Tanto que o texto de Mateus vai dizer que eles estavam em dúvida sobre o que estava acontecendo naquele momento, eles não estavam entendendo nada. Então logo você está pegando um texto que já foi escrito depois de um bom tempo por pessoas que foram informadas sobre quem eram aqueles 2 personagens lá no Monte da Transfiguração. Então, não posso usar esse texto para dizer que conheceremos as pessoas na eternidade, porque Pedro, Tiago e João identificaram Moisés e Elias, porque não foi isto que aconteceu, tá certo? Então esse texto não dá para nós, ele não serve como base para a nossa afirmação ou doutrina de que na eternidade nós identificaremos todos os personagens bíblicos, porque Pedro, Tiago e João identificaram os 2 personagens do Antigo Testamento. Aí eu pergunto para você, por que Moisés e por que Elias? Porque é bem simples, porque Moisés e Elias, os 2 são os representantes do Antigo Testamento. Um representa a lei e o outro vai representar os profetas. E o que Jesus disse, que está registrado em Mateus, eu não vi abrogar a lei, mas eu vi cumpri-las. Então, quando Jesus está com Moisés e com Elias, nada mais, nada menos está relatando que Jesus veio cumprir a lei
e os profetas. Ponto. Isso é o primeiro texto. É isso, Marlene? É isso aí. Também está ligadinha conosco a Ana Macedo, lá de Curitiba, nossa amiga Ana, que está sempre ligadinha, né, Ana? Um abraço para ti, saudades de você, Ana. O Adriano, então, lá de Balneário Camboriú, colocou: estamos aqui em Camboriú só na escuta. Amém, amém. Um abraço para todos aí. A Eliane também, lá do MISPA de Joinville, né, da congregação do MISPA, está ligadinha também. Colocou: um abraço. Do Senhor, um abraço. Eliane, Deus abençoe. A Cris Mendes, ela que está sempre, né, nos Teologando entre Amigos, ouvindo. A Cris, Deus abençoe. Seja sempre bem-vinda também. Isso é paz do Senhor Jesus. Pai Amém, do Senhor. minha irmã. E a irmã, o Felipe Geraldo, de Navegantes, né, filho da Elaine, Deus abençoe. Felipe, Deus abençoe, Felipe. A irmã Mara também. Junto, a irmã Mara, que ela disse: boa noite, na doce paz do Senhor Jesus Cristo, abençoados. Boa noite, irmã Mara, irmão Paulo, família querida, lá de Balneário da Vila Real, Deus abençoe. O missionário Edson Cardoso, né? Ele colocou: abraço para vocês, estamos ouvindo, bênção de Deus. Um abraço, irmão, pastor Edson Cardoso. Deus abençoe, Deus abençoe, querido, toda a família. E a irmã Dulce, lá da... A irmã Dulce. A Dulcelina daqui de Joinville, da congregação do MISPA. Do Camélia. Quer dizer, do Jardim Camélia. Me tinha fugido o nome da igreja, Jardim Camélia. Deus abençoe. Deus abençoe. E a tua mãe, tá ligadinha também, disse: boa noite, paz do Senhor. Minha mãe, beijo, te amo. Estamos com saudade e aguardando a senhora aí para o Natal. Isso aí. Então, para que você possa entender, você vai ver muitas coisas, muitos vídeos. Tá um pouquinho escuro, a minha esposa está falando, mas estão me enxergando, tá bom, né? Só afastar um pouquinho. Um pouquinho mais? Então vamos lá, vamos ver se clareou. Então a primeira coisa que você precisa sempre atentar, quando alguém usar esse texto para falar sobre esse assunto, olha, nós vamos identificar lá todo mundo, porque esse texto já você viu que não é isso que ele está abordando. Então você já viu que, primeiro, nós falamos aqui, quem escreveu não foram as testemunhas oculares. Segundo, Jesus mandou guardar um período de silêncio, para só depois então contar aos outros apóstolos que eles tinham presenciado, certo? Segundo, Moisés e Elias são personagens distintos, que cada um foi levado com o corpo aos céus e o outro foi morto. Então, dois personagens distintos. Além disso, também nós falamos que há um intervalo de tempo entre Moisés e o dia da transfiguração e entre Elias e o dia da transfiguração, sendo que tem um intervalo de mais de 800 anos, que nenhum dos apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, conseguiriam identificar, porque na época não existia esses celulares, né, para registrar a imagem de cada um, também não daria. Também falamos que o contexto central ele está abordando sobre a morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém. Não está falando sobre vida eterna, muito pelo contrário. Está falando sobre a vida terrena de Jesus. Então esse texto não serve para mim. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre esse assunto, homens que têm uma gama de conhecimento, mas que estão ferindo a exegese do texto. Não é isso que o texto está dizendo. Estão forçando o texto a dizer aquilo que ele não quer dizer. Mas, enfim, não serve para nós. O outro texto que nós vamos usar, e eu preciso que você anote isso, sempre pense nisso, para que você possa ter aí uma noção de quando alguém usar, falou e usou o texto, vai lembrar que o pastor Everton, no Teologando entre Amigos, ele explicou que dentro da exegese bíblica não faz sentido o texto, tá certo? E o segundo texto, o outro mais usado aí, lembra que tem até um hino que lá verei, Abraão, lá verei, meus irmãos, não tem esse texto aí, esse hino? É claro que até o Sálipo, ele colocou ali, um dos nossos amigos de Araranguá, que isso seria uma licença poética, né? Porque a poesia, ela não precisa estar restrita a certas coisas.
para os hinos, isso não funciona muito bem, porque os hinos precisam ter uma coerência teológica, né? Mas enfim, mas não vai deixar de ninguém entrar no céu por causa do hino, e nós só vamos entender o que o texto quer dizer. Que texto que é esse, pastor? É lá o de Mateus, capítulo 8, que fala sobre o sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos abordar esse texto. Vou ler o que Jesus diz. Esse texto está registrado em Mateus capítulo 8, do versículo 10 ao 13, mas também é a mesma passagem que está registrada em Lucas, no capítulo 7, do 1 ao 10. Eu vou ficar com Mateus, que ele é mais detalhado, ele detalha melhor o assunto. Olha o que Mateus diz. Mateus vai registrar as palavras de Jesus. Ele diz assim, vou falar um pouquinho do contexto e já vou direto nas palavras. O centurião pede para que Jesus curasse o seu criado. Jesus então se prontifica em ir, mas depois ele pensa que aquilo não era muito viável. Ele diz, olha Jesus, uma palavra tua e resolve o problema. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, que Jesus ficou maravilhado com aquela palavra de um gentil, de um centurião, de um gentil dizer assim, olha, o senhor não precisa nem vir aqui, só a tua palavra resolve o problema. A Bíblia diz que após Jesus ouvir esta declaração do centurião, Jesus vai dizer as seguintes palavras: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então muitos falam que nós reconheceremos as pessoas no céu, porque a Bíblia diz, aí eles dizem, a Bíblia diz que lá nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por conseguinte, se nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, tão logo nós identificaremos Abraão, Isaque e Jacó. Mas é isto que o texto diz? Será que é esta verdade que o texto está dizendo? Vamos entender o texto para que você possa aí depois tirar suas conclusões. Hoje eu não vou dar a minha argumentação, só vou interpretar dentro de uma forma exegética o que o texto diz com o teu acompanhamento aí. Por isso eu peço a você, pega uma Bíblia, se aquilo que o pastor Everton estiver dizendo não estiver de acordo com o texto, esquece, mas se estiver de acordo com o texto, leva em consideração. Mas antes, vamos lá, tem mais alguém? Sim, a Cris Mendes, na verdade ela colocou assim, sua irmã e amiga da Andréia e do Gilmar, dos seus irmãos que ela é lá de Paraguaçu Paulista. Sabia que ela era de Paraguaçu? E tu acredita, Cris? Pra mim, eu tô na cabeça que você era daqui, pra mim, do nosso estado, mas especialmente de Guabiruba. Do nosso estado, tá? No estado substituto, é verdade. Né? Mas que bom em saber que você é uma paraguaçuense aí, amigo da nossa irmã e do meu cunhado também. Um abraço para você. E a irmã Mari também, né? A irmã Mari, eu acredito que a irmã Mari não deu para ver direito aqui na fotinha. Eu acredito que é a irmã Mari, né? De Balneário da Vila Real, né? Irmã Mari a professora irmã Mari. Isso aí, ela colocou paz do Senhor, pastor Everton e Elaine. Paz, irmã Mari, Deus abençoe, sempre ligadinha conosco também. Deus abençoe. A irmã Claudete, lá do Jardim Camélia, de Joinville, também está ligadinha conosco. Um abraço, irmã Claudete, irmão Nilo, Deus abençoe, casal abençoado. A Valéria Marcelo, eu acho que é tua prima, né? Valéria Marcelo. A Valéria, Deus abençoe, Valéria. Seja sempre bem-vinda. Lá de Paraguaçu Paulista. E o irmão Gilmar Alves, lá de Araranguá. Acho que não é de Paraguaçu, né? Não? O irmão Gilmar Alves, lá de Araranguá. Nosso amigo Gilmar, Deus abençoe, Gilmar. Forte abraço para você e a família. Né? Aluno da Escola Teológica de Araranguá, acho que já se formou esse tempo, né? E a irmã Sara Bueno, olha, irmã Sara,
Tem algum tempinho que eu não te vejo por aqui, irmã Sara, lá do Trevo, de Navegantes, saudades, uma grande amiga que fizemos ali em Navegantes, tenho muitas saudades dela, que foi uma bênção, um casal abençoado, irmão Vilmar, Deus abençoe, os filhos, né, Deus abençoe, as meninas, pequeno, saudades de você, irmã Sara. E a Thelma. Um abraço, irmã Sara. Thelma Mauro também tá ligadinho. Irmã Maristela, ligadinha. A irmã Maristela Pereira, lá de Joinville também. Thelma, né? Irmã Maristela, forte abraço para vocês. É dirigente ali do Círculo de Oração. Irmão Gilmar colocou paz do Senhor, casal maravilhoso. Amém, irmão Gilmar, Deus abençoe. Amém, querido. meu amigo. Um abraço para toda a família. Irmão Márcio Mota, olha aí, ele que é esposo da irmã Raquel, lá de Araranguá. Casal querido também que conhecemos, tivemos o prazer de conhecer, né? Irmão Márcio, irmã Raquel, paz. Um abraço, querido. irmão Márcio. E a irmã Thelma colocou que Deus abençoe muito vocês. Amém, querida? Deus abençoe. Continue orando por nós. O Gilmar Aparecido, né? Meu concunhado e teu cunhado, né? Casado com a irmã Andréia. Um abraço, meu amigo Gilmar, que é professor também, da aula de teologia. Comente aí, deixe o teu comentário para nos ajudar. E ele colocou paz do Senhor, chegando da igreja agora, pastor Everton. É isso aí, irmão Gilmar, sempre ligadinho. E vão compartilhando aí também, queridos, esse estudo, né? Aí a Cris colocou, eles são bênçãos, é isso aí, Deus abençoe. Amém. Saudades, a sogra colocou saudades, Deus abençoe, amém. Também a Andréia entrou, né, tá ligadinha, Elisângela Machado também tá ligadinho. O Márcio então respondeu, paz querido, Márcio e Raquel de Araranguá acompanhando vocês, abraço. Deus abençoe, casal, querido. Um abraço agora é família, vocês né, e tem para os filhote familiares aí, também, né? né? Tem um filhote aí. E a Sara, lá de Balneário, colocou amo vocês. Também, Sara, um beijão. Balneário não, Navegantes. Desculpa, de Navegantes do Trevo, né? E o meu sobrinho Danilo de Paula, lá de São Caetano do Sul. O Danilo, um abraço, Danilo. Também tá ligadinho, um abraço, Danilo, minha irmã Nelly, a Nath, todos aí, o Gui, o Fábio. Deus abençoe vocês, tá? Um abraço para a família. Isso aí. É isso aí? Então vamos lá, o segundo texto. Vamos abordar o segundo, eu acho que eu separei. 1, 2, meu Deus, já tem 40 minutos, mas eu vou gastar o tempo para que vocês possam entender. Não vamos correr, por isso que hoje eu só vou examinar os textos para que você compreenda eles primeiro, e depois na quarta-feira que vem nós vamos então falar sobre como que vai ser, meu Deus. Até eu coloquei um videozinho dizendo uma criança que nasce, que ela morre no ventre da mãe, a mãe não viu o seu rosto, ela também não viu o rosto da mãe e ela não criou nenhuma memória fotográfica, não sabe de nada, não conhece ninguém. E de repente todo mundo fala que quer ver os seus familiares e abraçá-los, né? E essa criança, como é que ela vai fazer? Ela vai chegar no céu, atingir a estatura, né? Vai ser um varão perfeito, né? Como é que vai ser? Ela vai, mesmo ela atingindo a estatura, ela vai lembrar porque ela atingiu a estatura, ela vai ter uma memória diferente de uma memória limitada, uma memória terrena, e ela vai identificar todos que seriam seus familiares. Como é que será isso? A Bíblia diz isso ou isso é uma conjectura? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos hoje só examinar o que a Bíblia diz dentro desses textos. E na aula que vem, na quarta-feira que vem, vamos tentar complicar um pouquinho mais e ver em qual denominador comum nós vamos chegar. Beleza, então? Então vamos lá. Esse texto de Abraão, Isaac e Jacó, a primeira coisa, pastor, como que eu faço para compreender um texto? A primeira coisa é ler todo o seu contexto. Então eu não posso pegar o versículo isolado, o versículo 11 de Mateus 8, e dizer que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e isso serve de base para dizer que eu conhecerei os santos do Antigo Testamento. E cá entre nós há uma necessidade dos crentes, da igreja, parece que estão mais preocupados em conhecer Abraão, Isaac e Jacó, conhecer Eva, Davi, saber quem era Adão, quem mais? Saber quem era Moisés, mas não, parece que não há uma preocupação, uma necessidade
diz só o cordeiro para eles. Parece que eles precisam saber. Eu quero lá saber, eu particularmente, eu não quero saber quem era Abraão, Isaac e Jacó, porque não vai resolver o meu problema. Eles simplesmente foram um instrumento que Deus usou para que viesse cumprir o seu verdadeiro propósito, que é o quê? É o plano divino através do século em resgate daquilo que se havia perdido. Isso é importante entender. Então, mas nós vamos entender, tem pessoas que se preocupam com isso. Mas o que o texto está dizendo, pastor? Como é que eu interpreto isso? Primeiro, lê o contexto. O versículo 11, ele só vai surgir por causa de um homem, que a Bíblia o identifica como centurião. E esse gentil, nós não vamos entrar em detalhes sobre a vida dele, que não é o nosso propósito. E esse gentil, ele conhece, ele chega ao conhecimento dele, essa pessoa de Cristo, esse Jesus de Nazaré, que ele realiza milagres. E diz a Bíblia que ele tem um criado, no versículo 6, que estava paralítico e violentamente atormentado. E Mateus e Lucas vai falar cada um de um ponto de vista, por isso que é sinótico. Mas vamos ficar só com Mateus. Mateus diz assim, e Jesus lhe disse ou direto para ele ou por intermédio de um dos seus servos. Quando faz o convite, que ele tem um servo que precisava da atenção de Jesus, Jesus tão logo diz, eu irei e lhe darei saúde, certo? Aí diz o versículo 8, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno. Então tem um intervalo de tempo aí, que a Bíblia não registra. Mas diz, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Por que ele está dizendo isso? Além de ser um contexto gentílico a um contexto judaico, porque ele não quer arrumar problema para Jesus, Jesus sendo alguém tão importante, ele se incomodar entrando dentro da casa de um gentil. Então ele, para não dar problema e reconhecendo a autoridade que está sobre a pessoa de Jesus, ele diz assim, pois também eu sou um homem de autoridade, tenho soldado, digo, esse vai, ele vai, vem, esse ele vem. Então não precisa nem o senhor vir à minha casa, diz o centurião, por intermédio de alguém ou ele mesmo. Mas diz lá, versículo 10, que quando ele diz isso, Jesus ficou tão maravilhado, ele ficou tão contente, Jesus ficou tão feliz, porque já fazia tempo que ele não ouvia dos lábios de um dos judeus a demonstração de tanta fé e de tanto reconhecimento de sua autoridade nos lábios de um judeu, e ele vai ouvir isso dos lábios de um gentil. Quando Jesus ouve isso, aí vem o texto. Em verdade vos digo, Jesus vai dizer, que nem mesmo em Israel encontrei. Ou seja, olha só, no meio do seu povo, a qual ele veio de primeira mão, ele não encontrou ninguém que o reconhecesse da altura que esse gentil o reconheceu. Aí ele vai sentenciar dizendo, mas eu vos digo, então o versículo 11 que ele vai dizer é por conta da ação do centurião. Então a reação de Jesus é o versículo 11 que diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí o 12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o assunto abordado ali não é vida eterna. Jesus não está dando uma aula de eternidade, quem vai conhecer quem lá na eternidade. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está maravilhado com o que, irmã Elaine? Que eu acabei de dizer. Estava prestando atenção aqui. A irmã Elaine, ela estava prestando atenção. Sabe com o que Jesus ficou maravilhado? Olha o que ele vai dizer lá no finalzinho. Então disse Jesus ao centurião, olha com o que Jesus ficou maravilhado. Vai, e como creste, te seja feito. Sabe o que Jesus ficou maravilhado? É com a fé. Então, se Jesus ficou maravilhado com a fé,
todo o assunto que será abordado, eles têm que estar em torno da fé. Porque o que Jesus chamou a atenção de Jesus é a fé de um gentil. Por isso que eu tenho que entender isso. Para que eu não venha depois, olha, vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, nós vamos entender em que lugar que seria que essa mesa poderia estar. Se tivesse essa mesa, será que é no céu ou será que é na terra? Isso eu tenho que saber também. A mesa que está descrita aqui, segundo o relato de Jesus, baseado em uma cultura judaica, essa mesa está no céu ou na terra? Eu vou ter que entender isso no texto também. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus vai abordar o contraste. Quando ele diz assim, ó, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como desse gentil. Ele está falando sobre o contraste. E nesse contraste, Jesus está dizendo que a fé do gentil sobrepunha. Ela é mais saliente, ela tem a superioridade, a supremacia sobre a fé dos judeus. Ou seja, aqueles que têm conhecimento de causa têm menos fé do que aqueles que não têm. Entendeu, irmã Elaine? É isso aí. Acredito que o pessoal entendeu. E se você tiver alguma dúvida ou alguma colocação, né, algum questionamento, a tua posição aí, coloque aí para nós estamos aqui esperando a tua participação. E a Rose Freitas, lá de Balneário Camboriú, da Vila Real, diz: paz do Senhor, pastores amados. Um abraço. Minha irmã Rose, ela que é a esposa do Adriano, né, que também está ligadinho aqui conosco, que já tinha participado aqui. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Rose, esse casal abençoado aí. Saudades de vocês, ela colocou. Deus abençoe, Rose. Um abraço, tá? E a irmã Marisa também, lá da Vila Real, de Balneário Camboriú, a Marisa Borba, nossa amiga, que muito me ajudou ali na cidade de Balneário. Deus abençoe a irmã Marisa. Ela colocou: paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe vocês grandemente. Beijos. Amém, beijos, irmã Marisa. Deus abençoe. A irmã Nelly Salvador, lá de Araranguá, da congregação lá do bairro, lá do Canivete, né? Isso, irmã Ela colocou: Nelly. Deus abençoe vocês. Um abraço, irmã Nelly. Irmã Sônia, Rogério, todos ali daquela família, queridos, falou, né? E aí a irmã Iraci, lá de Joinville, do Jardim Camélia, ela colocou: Deus abençoe. Opa! Subiu. Saudades de vocês, meus amores. Amém, irmã Iraci. Deus abençoe. Um abraço, irmã Iraci. Também está conosco a Simone Souza, acredito que é a esposa do presbítero Fernando, né? Ah, sim, Fernando Martins, pastor Fernando Martins. Estão em São Joaquim. Estão em São Joaquim trabalhando. Um abraço, pastor Fernando, irmã Simone também, nossos amigos. Trabalhamos junto em Araranguá. Prazer em conhecê-los e trabalhar junto. E o Fernando, o pastor Fernando é um exímio teólogo, né? Que nós aprendemos algumas coisas importantes na área teológica que nos ajudou a crescer. Um abraço, Fernando. Deus continue te usando e te capacitando cada vez mais. E o Percy também, Percy Ferreira, acredito que ele era daqui de Guabiruba, né? Percy? Não recordo. Do Lajeado. Ah, do Lajeado? Deus abençoe, Percy. Eu acredito que é ele. Também está ligadinho conosco. É a Thelma, que colocou: que Deus abençoe muito vocês. Amém, querida. A Cris Mendes mencionou: verdade, irmãos. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Então, ou seja, o texto, quando você ouvir lá, olha, você vai acrescentar mesmo com Abraão, Isaac e Jacó. Primeira coisa, está falando sobre eternidade? Não. Qual é o assunto? Fé. Jesus está sobrepunhando a fé dos gentios com a fé dos judeus. Isso é importante para que você entenda. Então o contexto vai ser construído em torno da fé. Note que, até eu me lembrei agora, quero mandar um abraço para o Vinícius Aguiar, aqui da cidade de Guabiruba, né? A sua esposa, a irmã Patrícia, que nos cedeu ali a sua casa, onde nós estamos de férias, depois de 12 anos na obra, e nós estamos hoje nesse período aí, para dezembro nós iniciarmos a atividade de trabalho. Também queremos mandar um abraço especial para o pastor Josmar,
aqui, que é o pastor presidente de Guabiruba, a sua esposa e a sua família, que estão fazendo um excelente trabalho aqui na cidade de Guabiruba. E não esquecer da Manuzinha, né? Que a Manuzinha, ela é a filha do Vinícius, que apareceu lá naquele videozinho que nós fizemos a chamada, tá certo? Então vamos lá. Então lembre disso, que o texto está em torno da fé. Tanto está em torno da fé, que Jesus vai dizer assim, ó, que por causa da fé, sabe aquela brincadeira que tem, vou usar uma brincadeira de uma forma lúdica, para que você possa entender. A dança das cadeiras é o que vai acontecer no texto. A fé vai fazer com que ocorra uma dança das cadeiras, em que toca uma música e existe menos cadeiras do que pessoas. Então alguém vai ser eliminado aí, porque não vai ter lugar para sentar. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, ó, pensa a mesa, né? Está sentado à mesa os judeus, que são chamados filhos. Lembra lá que a mulher, ela disse assim que ela queria que Jesus atendesse a sua filha. Jesus vai dizer assim, eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. É justamente isso, porque quem está à mesa é os filhos. E ela é uma mulher gentílica. Então nós vamos entender isso, que os que estão à mesa são os filhos. E quem são os filhos? Os judeus. Então estão sentados à mesa, mas a fé vai promover uma mudança, uma alteração nas cadeiras. Olha o que Jesus disse. Após a palavra daquele centurião, começou a dança das cadeiras. Jesus vai dizer assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão. Quando ele está dizendo que muitos virão do Oriente e Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo assim, que está vindo por causa da fé aqueles que não são filhos, e eles estão vindo para sentar. Só que tem um detalhe, alguém vai ter que deixar a cadeira para que eles sentem. E olha o que Jesus vai dizer, quem que deixa a cadeira? E os filhos, no versículo 12, do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, enquanto os que são gentios estão vindo do Ocidente e do Oriente sentar à mesa, alguém tem que sair. E quem está saindo? São os filhos. E por que aqueles estão vindo e esses estão saindo? Por causa da fé, o modelo que Jesus identificou em um gentil, que ele diz, olha, é essa fé que vai promover mudança no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Que a entrada no reino dos céus, ela dar-se-á não pela linha genealógica de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que Jesus está em uma casa, tem um aglomerado de pessoas, e alguém chega assim, ô Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, quer falar contigo, ou seja, vai lá atender eles. Jesus diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ninguém sabe responder a pergunta de Jesus. O que ele vai dizer? Que minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Mas ele disse isso depois do quê? Depois que os fariseus e os saduceus olharam para Jesus e disseram que tudo que ele fazia, ou seja, os milagres que ele realizava, era por conta do príncipe dos demônios, o Beelzebul. Então Jesus, a partir dali, vai dizer que agora não é mais por descendência genealógica, mas a partir daí vai ser por credencialismo de fé. Ou seja, quando esse texto é abordado, Jesus está dizendo que agora a entrada no reino de Deus não é porque é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque os que estão vindo do Ocidente e do Oriente, ou do Oriente e do Ocidente, não tem nada a ver com Abraão, Isaac e Jacó, mas estão ocupando os lugares dos filhos, porque os filhos não estão crendo no Filho do Homem. Então eles saem e vão dar lugar para aqueles que têm fé, como o centurião. É isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo sobre identificação no reino dos céus, que nós vamos entender que a identificação no reino dos céus não é na eternidade, mas é em um lugar específico,
que eu falo para você logo mais. Tem mais alguém aí, irmã Elaine? Não. Então vamos lá. Então você já entendeu isso, né? Que o pano de fundo seria esse, é a fé. E note que Jesus usa a mesa. Por que Jesus usa a figura da mesa? Sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus está falando sobre um tom familiar, que todo judeu, ele acredita que quando o Messias voltar para implantar o seu reino milenar, que Isaías capítulo 65, se não me falha a memória, deixa eu já achar para você. Isso, e o versículo 17, ele fala sobre esse milênio. Então, quando Jesus fala de sentar à mesa, ele está falando sobre um conceito judaico, que eles entendem isso. Que quando o Messias voltar a vir para reinar, todos se reunirão em torno da mesa com Abraão, Isaac e Jacó, junto com o Messias. Por quê? Porque esta promessa foi dada a Abraão, que posteriormente gerou a Isaac, posteriormente gerou a Jacó, e Jacó se tornou o cognome, o nome, na verdade, da nação de Israel. Então, é as 12 tribos que agora se nós conhecemos como a nação de Israel. Então, a promessa foi feita a quem? Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Messias vem, eles sentam à mesa a quem foi feita a promessa. Junto com o Messias e os filhos, todos juntos à mesa. E, além disso, todo judeu, ele não acredita que haverá espaço na mesa para outro ser a não ser aqueles que pertencem à semente de Abraão. Para eles, os judeus acreditam que todos os gentios serão destruídos e eles não terão espaço em lugar nenhum na mesa, ou seja, no reino milenar. Vamos ver o que diz em Isaías 60, versos 12, que diz assim, ó: porque a nação e o reino que te não servirem perecerão, sim, essas nações de todos serão assoladas. Então eles criaram a ideia de que só haverá espaço para os filhos, mas Jesus demonstrou que não tem exclusividade, que a fé vai promover mudança nas cadeiras. Os filhos, alguns filhos que não usam a fé, vão para lugares de trevas e outros gentios sentarão-se à mesa. Mas isto é uma linguagem judaica, não é uma verdade perentória. Não, isso o texto está dizendo, o assunto principal é a fé que conduz à entrada no reino dos céus e a falta da fé que tira os que já tinham exclusividade e não permitirão que eles entrem no reino dos céus. Então aqui a fé que salva e a falta de fé que condena. Então não há espaço aqui para falar e provar e dizer que nós reconheceremos Abraão, Isaac e Jacó, porque o texto de Mateus está dizendo isto, mas ele não está dizendo isto. E na verdade, para que você entenda, essa mesa que está sendo descrita é a mesa que será posta no reino milenar, não é no céu, mas é na terra, quando a igreja vir com o esposo e for dado o início das ceias, das bodas do Cordeiro. É isso que a Bíblia diz. Certo, mãe Elaine? Certo. Então explica para nós aí, vamos ver. Agora vou deixar para o professor. Um abraço para a irmã Tita, lá de Araranguá, do Canivete também, onde nós pastoreamos ali alguns anos atrás. Uma Tita e família, Deus abençoe, querida, que está ligadinha conosco. O irmão Roberto de Joinville, né? E a sua mãe, até ele colocou aqui: paz do Senhor, pastor Everton, irmã Elaine, Deus abençoe vocês. Amém, irmão Roberto, Deus abençoe você e sua mãe, que foram uma bênção para nós ali no Jardim Camélia, né? Verdade. Um abraço para vocês, sempre muito carinhosos e respeitosos conosco. Deus abençoe, irmão Roberto, um abraço para tua mãe, tá? E também está o Manuel Bremer, eu acredito que ele é de Joinville também, acho que é numa congregação que você esteve pregando lá, do pastor César Luiz. Então, um forte abraço, irmão Manuel Bremer. Eu acho que é o da EBD, eu acho que é isso mesmo.
E também está o Luciano, né? A Cláudia e o Luciano de Navegantes. Eles que estão esperando, né? Uma bênção aí. É verdade, é a verdade. Cláudia está gerando. Que Deus abençoe. Casal querido, também abençoado. Foram um casal muito abençoado para nós ali no tempo que passamos em Navegantes, né? Na congregação do Trevo. E agora estão aí, né? Gerando essa bênção do Senhor. Deus abençoe, queridos. Eu não sei, irmã, se eu vou conseguir falar de todos os textos aqui. Eu vou tentar dar uma resumida, porque eu preciso falar de 3 outras passagens que são importantes. É claro que uma eu não vou nem detalhar, mas essas 2 é importante, pelo menos uma delas eu falar um pouquinho mais e a outra um pouquinho menos. Então, o interessante que você possa entender, eu pesquisei muito sobre a identificação na eternidade. E o que eu ouvi, na verdade, todos esses textos que eu estou abordando foram os textos que eu ouvi as pessoas tomarem por empréstimo e afirmarem que, segundo esses textos, nós vamos identificar todas as pessoas no céu. Mas você já viu que não é sobre isso que os textos estão dizendo. Então, enfim, vamos para o terceiro. E a suposta parábola, pastor, do homem rico e Lázaro, porque a Bíblia diz que o homem rico, ele reconheceu Lázaro e Abraão dentro da parábola. Primeira coisa que você precisa entender é que o texto não é uma parábola, é uma história, possivelmente verídica, mas as nossas Bíblias trazem ali como parábola. Mas Lucas não fala que era uma parábola. Então, consideramos, mas não é uma verdade, né? É uma verdade absoluta. Então, nós vamos entender o quê? Que na parábola o homem vivia muito bem, uma vida normal, só que ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento da lei, e na porta da casa dele havia um homem mendigo que desejava comer das migalhas que caía da mesa daquele homem. Só para que você possa entender por que ele desejava comer das migalhas. Porque o judeu, ele não tinha pano de prato, ele não tinha nada para limpar as mãos enquanto comia. E o judeu, numa cultura oriental, eles comiam com as mãos. E como que eles limpavam as mãos, pastor? Eu comia uma carne, qualquer coisa que necessitava dar uma limpada na mão. Ele pegava o próprio pão que estava sobre a mesa, eles pegavam e limpavam as mãos e jogavam aquele pão. Então é isso que ele está desejando, comer até isso. Essas migalhinhas que ele usava para limpar as mãos, que eles não comiam, era isso que esse homem estava desejando. Jesus vai ilustrar muito. E morrem os dois, e depois da morte há uma separação, né? Cada um vai para um lugar e há um diálogo entre o que está num lugar de tormento com Abraão. E ele reconhece do lado de lá, porque tinha um abismo que os separavam, aquele pobre mendigo que, enquanto os dois estavam em vida, ele presenciava ele diariamente, sempre ali à porta da sua casa. E agora vamos entender o que a parábola diz. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes para nós ganharmos tempo, mas você vai entender o que eu quero lhe dizer. A primeira coisa aqui que nós precisamos entender é que o capítulo 16, deixa eu abrir aqui, o capítulo 16, quando você chegar no versículo 19, você não pode querer interpretar a parábola do versículo 19 para frente. Se você pegar algumas Bíblias como esta, que tem as letras, a fala de Jesus em vermelho, você vai observar que todo o capítulo 16 está em vermelho. Olha só, isso quer dizer o quê? Que é toda a fala de Jesus. Então isso nos leva a entender que Jesus não começou a falar no versículo 19. Ele já vinha falando, abordando um assunto. Quando eu entro no capítulo 16, o capítulo 16 ele é a continuidade do assunto do capítulo 15, que iniciou o assunto. Jesus vai iniciar o assunto após a fala dos 2 filhos ali. Você vai ver isso no capítulo 15, né? E qual era o assunto abordado ali? O assunto abordado ali era sobre a riqueza. Lembra que o filho pródigo pediu a sua parte, vai para o mundo no sentido, né, figurado, gasta tudo ali, enfim, depois ele retorna. Ali vai surgir o diálogo.
E o diálogo ali, Jesus vai combater a riqueza. Jesus vai trazer à tona o assunto no capítulo 16 que ele já estava abordando no capítulo 15. Então isso é importante. E você precisa entender que a cultura judaica, eles tinham a riqueza como um sinal de salvação em favor de Deus. Por isso que o jovem rico chega para Jesus, Jesus diz, guarda os mandamentos, ele diz, tudo isso tem feito desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ele é alguém que não tem falta de nada, ele é um jovem rico. Então para ele, ele é uma pessoa muito abençoada, porque a bênção financeira é como um sinal da salvação e de uma aprovação de Deus. Isso você tem que ter em mente também. E é isso que Jesus vai combater, a questão da riqueza. E Jesus, através da parábola, ele vai ensinar através desses ensinamentos acerca da riqueza. No capítulo 16, ele vai falar sobre 3 coisas importantes. Eu enumerei aqui, ó. Primeiro, do versículo 1 ao 12, ele vai falar sobre o desperdício da riqueza. Do versículo 13 ao 18, ele vai falar sobre o desejo da riqueza. E do versículo 19 ao 31, que está a parábola, né, do homem rico e Lázaro, ele vai falar sobre a adoração da riqueza. Por isso que o texto enfatiza algumas vezes sobre o modo de vida desse homem rico. Jesus diz, ele se vestia como de púrpura, linho finíssimo, vivia de todos os dias regaladamente, esplendidamente, linho finíssimo e púrpura, lembra que era tipo de roupa sacerdotal caríssima, era a roupa que ele tinha. Aí o versículo 20, o que mais aqui? Só o versículo 19 que detalha sobre isso. Então Jesus vai especificar o modo de vida dele. Então por isso que é a adoração à riqueza. Então dentro desse contexto é o que Jesus vai dizer, que o homem pobre, ele não tinha regalias no mundo, mas o homem rico tinha. E na parábola o que vai abordar? Que após a morte os valores vão se inverter. O rico se torna pobre e é atormentado, e o pobre se torna rico e está no seio com Abraão. Olha só, olha o que Jesus está abordando na parábola, né? Que os papéis vão se inverter. Então, enquanto um que era rico gozava de uma vida boa, após a morte está sendo atormentado, o que era pobre, ele vai ter na eternidade uma vida de descanso. O que Jesus está dizendo? O assunto da parábola também é a fé. Jesus vai mostrar que o que determina a eternidade de alguém não é a sua capacidade financeira, mas é a sua fé no Senhor. Porque o próprio nome de Lázaro quer dizer que ele servia a Deus, enquanto o homem rico não. Então a fé determinou o futuro de cada um. Então todo o contexto da parábola não é abordar a eternidade, mas falar sobre a importância de uma vida de fé e não depositar os seus valores espirituais em coisas terrenas, como que se eu sou rico, se eu sou abençoado, isso é certeza de aprovação de Deus. Então, como diz em Apocalipse capítulo 3, rico estou, de nada tenho falta. É o que o texto vai abordar. Então a fé, ela inverte os valores na eternidade. Às vezes o que não tem passa a ter e o que tem passa a não ter. Então é isso que Jesus vai abordar. Então note que o contexto é esse. E o diálogo, na verdade, eu já escutei até um pastor dizendo que assim, se nós não identificássemos as pessoas na eternidade, o homem rico não teria identificado Abraão. Eu não posso usar essa argumentação como base para isso. Por quê? Primeiro, o texto não está falando de eternidade. O texto está falando sobre o Seol,
sobre o Hades, ou a palavra aportuguesada, inferno. Está falando sobre a sepultura, a morada dos mortos, não é o tormento eterno e nem mesmo a eternidade, é o lugar intermediário dos mortos, que antes da ressurreição de Jesus era um único lugar. Após a ressurreição de Jesus já é um lugar distinto. Os perdidos ficam num lugar e os salvos estão em outro lugar. Então esse texto não é base para mim argumentar que assim como o homem rico reconheceu Lázaro e Abraão, nós reconheceremos todas as pessoas, porque não é o que o texto está dizendo. Ainda que o relato é sobre o perdido, você não vê Lázaro dizendo alguma coisa. Então a mensagem que Jesus quer passar não é um estudo doutrinário sobre o reconhecimento na eternidade, mas a forma que você usa a tua fé, ou aonde você deposita a tua fé, resultará na tua eternidade. Quem deposita a fé nas riquezas terá surpresa na eternidade. Quem deposita a sua fé em Cristo, ainda que viva uma vida restrita, uma vida privada, ele terá a sua recompensa que convém. Tu entendeu? Tu entendeu isso, Elaine? Mais ou menos? Então vamos lá. E o outro texto que eu não quero nem argumentar, eu vi um amigo meu, que nós temos uma comunhão muito grande, ele usou até o texto de Davi, quando ele fala sobre a morte do seu filho, né? Que foi gerado no pecado e que ele não sobreviveu. E que Davi diz a seguinte frase: ele não pode retornar a mim, mas eu irei de encontro com ele. Meu Deus, não tem nem como dialogar esse texto. Por quê? Primeiro, quem falou? Foi Davi. Que conhecimento escatológico Davi tinha no Antigo Testamento? Nenhum. A revelação bíblica ela é progressiva. Eu não posso pegar o Antigo Testamento somente para afirmar doutrinas bíblicas. Foi Davi que falou. Ele está dizendo que todos os santos do Antigo Testamento eles sabiam que havia um lugar de descanso, como o seio de Abraão. Eles sabiam disso, mas ele não está dando um estudo doutrinário, escatológico, que ele vai reconhecer o seu filho na eternidade. Então eu não posso argumentar. E os que usam esse texto, pelo amor de Deus, não judiam do texto, não falam o que o texto não está dizendo. Davi está dizendo que ele sabe que os salvos irão para um lugar. O profeta Daniel falou sobre isso na profecia dos últimos tempos. Então, pegar o texto, a fala de Davi e interpretar. Então, eu vou pegar o texto de Salomão, que quando Salomão diz que não há diferença nenhuma entre o homem e o animal, porque os dois morrem e é tudo a mesma coisa. Não posso pegar. Então o Antigo Testamento não é base para esses assuntos. Então não vamos nem argumentar. Mas o último texto que eu quero falar, para nós concluirmos, e a semana que vem nós vamos entrar nos detalhes da igreja, sobre o reconhecer as pessoas na eternidade, é o assunto de enxugar as lágrimas. Pastor, mas a Bíblia diz, pastor, que lá na eternidade, diz lá em Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 17, e o capítulo 21, e o versículo 4, que Deus limpará de nossos olhos, pastor, todas as nossas lágrimas. Então quer dizer o quê? Que todo o nosso sofrimento, nós vamos chegar lá, Jesus vai enxugar com um lencinho, parece, né? Que ele vai chegar lá e enxugar as nossas lágrimas. Nós vamos entender o que o texto está dizendo, e aí nós vamos parar aqui. Vamos pegar os dois textos. O primeiro texto que fala sobre lágrimas, eu até quero ler ele aqui, para que você possa entender, é Apocalipse capítulo de número 7. Pastor, o que eu tenho que fazer para entender? Primeira coisa, entender. Apocalipse capítulo 7 está falando de que período? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o livro da revelação é um livro que registra acontecimentos futuros. Capítulo 1 eu tenho João na ilha de Patmos vendo Jesus, recebendo a visita de Jesus e relatando para que ele escrevesse tudo o que ele visse e ouvisse. É isso que Jesus está dizendo. Então no capítulo 1, versículo 19,
vai ser o resumo do livro do Apocalipse. Capítulo 2, ele vai ver as igrejas. Capítulo 3, as igrejas. Capítulo 4, João vai para o céu e vai iniciar aquela revelação do céu. Capítulo 5, também uma visão do céu. E no capítulo 6, começa a abertura dos selos e corre até o capítulo 19. Então, você precisa entender. O capítulo 7 está onde? Está no período em que os selos estão sendo abertos. E no capítulo 7, você vai entender que existe ali dois grupos distintos. Então, para que você possa entender o texto, eu tenho que analisar primeiro o contexto. Capítulo 7 está falando de duas multidões de pessoas distintas. Do versículo 1 ao versículo 8, eu tenho 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Do versículo 9 em diante, eu tenho uma visão de uma multidão de pessoas que vai ser revelada a João. E o ancião vai perguntar para eles, quem são essas pessoas? João não consegue identificar, não é verdade? Então vamos ver, João nem sabe quem são. Ele diz, olha, eu não sei. E o anjo vai dizer assim para ele, um dos anciões, algumas versões colocam anciões e outros anciãos. Aí diz assim, ó, estes são os que vieram da grande tribulação, ó, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, ou seja, quem que é esses? São os que vieram da grande tribulação. Se vier da grande tribulação, são pessoas que vão viver após o arrebatamento da igreja. Correto até aí? Aí diz lá, por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ó, eles vão encontrar um abrigo, né? Aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, olha, um descanso, ó, e cobrirá com a sua sombra. Eles estão vindo da onde? De um ambiente de guerra, tribulação. Então, agora vem debaixo da sombra para descansar. Aí o versículo 16 vai dizer por que eles vão entrar debaixo da sombra. Porque o 16 vai descrever o que eles passaram até o momento da morte. Olha o que diz o versículo 16. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Olha o que eles passaram durante a tribulação, antes de entrar debaixo da sombra. Passaram fome, eles tiveram sede, não tiveram cobertura, porque o sol aqui molestava, ó, nem o sol nem calma alguma cairá sobre eles. Então, ó, não tem cobertura. Por isso que o versículo 15 diz, ó, vai descansar debaixo da sombra. Aí ele diz no versículo 17 o texto que nós queremos usar. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as suas fontes das águas da vida, ponto e vírgula, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O que essa lágrima quer dizer? Vamos lá. Primeira coisa, você já entendeu que o contexto da tribulação. A segunda coisa que você precisa entender, que as lágrimas, aí o enxugar das lágrimas, traz a ideia do que? Dos sofrimentos que foram citados por João. João já citou que eles tiveram uma vida, eles estavam no meio da tribulação, eles branquearam as suas vestes, né? Eles branquearam as suas vestes com o sangue do Cordeiro, e eles sofreram fome, sede, não tinha descanso, não tinha cobertura, não tinha refrigério para eles, e agora eles estão debaixo da sombra. E diz o texto, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso traz ideia do quê? Que cessará, não haverá mais esse sofrimento, vai transformar em alegria. É isso que o texto está dizendo. Tu entendeu, irmã Elaine? Entendi. Aonde que o texto está falando de conhecimento ou reconhecimento de pessoas? Não é isso que o texto está dizendo. Está bem claro, o contexto é um contexto de tribulação. Agora está debaixo da sombra, e agora o contexto de enxugar as lágrimas quer dizer o quê? Que não terá mais essa ideia de sofrimento que já foi detalhado. Fome, sede e sem cobertura, sem refrigério. É isso que o texto está dizendo. Por isso que está falando de enxugar as lágrimas. Ou seja, cessou o sofrimento. Vocês não vão passar por isso mais. Acabou. Vamos para outro texto?
que está lá em Apocalipse, capítulo 21, já 1h30, e o versículo de número 4. Tem outro texto que diz lá, ó, vamos entender isso aqui. Esse é interessantíssimo, que diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, para que nós venhamos entender esse versículo do capítulo 21, nós precisamos entender uma coisa. O capítulo 20 falou sobre a aniquilação dos inimigos de Deus, que é todos os seus opositores, né? Todos aqueles que não o aceitaram, todos aqueles que aceitaram o sistema do anticristo, o próprio Satanás, e todos aqueles que foram julgados, né? Então, todos os inimigos de Cristo. E também o fim dessa terra e desse céu. Então, acabou tudo. Quando eu entro no capítulo 21, eu tenho algo novo sendo criado. Já começa, você viu um novo céu e uma nova terra. Então, ó, daqui é tudo novo. Capítulo anterior está falando de todas as coisas velhas que chegarão ao fim. Capítulo 21 tem algo novo começando. Novo céu e nova terra. E ele vai dizer, porque o primeiro já passaram e tal. E João diz: e eu, João, eu vi a santa cidade da Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa, ataviada para o seu marido. Alguém diz que essa esposa aqui é a igreja, né? Mas não é a igreja, essa esposa aqui é a cidade mesmo. Por que está referindo a cidade como uma esposa ataviada para o seu marido? Por quê? O versículo 3 vai explicar. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Por que ele está, a cidade santa, a Jerusalém celeste, está sendo citada como uma esposa ataviada, preparada para o marido? Porque agora quem vai morar nessa cidade é o próprio Deus. Então, por isso que ela tem esse papel de beleza e novidade, exclusividade, né? Porque é uma noiva, né? Então é uma coisa, uma novidade. Todo mundo vê a noiva, ela tá linda, né? Uma coisa, uma novidade. Ninguém a viu daquela forma. É isso que o texto está dizendo, porque é do próprio Deus que vai habitar. Aí vem o versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e tal. O que esse texto está dizendo? A verdade, o texto vai abordar uma coisa importante. Que note que está falando de algo novo e depois fala de enxugamento de lágrimas. Por que João detalhou que o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, Deus habitando dentro, e depois no versículo 4, antes dele mudar o parágrafo, ele coloca sobre o enxugar de lágrimas, a morte não existir, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas? É simples, porque ele está falando sobre coisas novas. E lembre que ele está falando aí em contextos anteriores sobre esse período terrível que ainda está reservado sobre a face da terra. Então ele está registrando que nesse novo começo não haverá espaço para morte, para pranto, para clamor, para dor, porque já passou. Quem está habitando nessa cidade é quem? Imagina, aquele que habita numa luz inacessível, ele está morando lá. Então, ele estará morando lá. Então, não há espaço para dor, para sofrimento, para morte. Esse texto não fala sobre reconhecer pessoas, mas fala sobre algo novo que não tem espaço para as coisas velhas. Porque o próprio Deus, e olha que ele conclui, porque as primeiras coisas são passadas. Pronto, é isso. É isso aí, pessoal. Também quero deixar um abraço aqui para a irmã, para Bel do Geraldo, lá de Araranguá. Esse casal querido também, que conhecemos quando passamos lá em Araranguá, alguns no ano 2010 ali para frente. E que é um casal abençoado, uma família, na verdade, abençoada aí que conhecemos. E ela diz: paz do Senhor, vocês são bênção, amo vocês. Amém, Bel. Um abraço, Bel, Deus abençoe. Um abraço pro Geraldo também. Pro Geraldo e pros seus filhos, né? São todos. O Cris, eu acho que casou por esses dias, né? Final de semana. Um abraço, Cris casadinho aí. Deus abençoe. E o irmão Vilmar, ali de Navegantes, esposa da Sara, colocou: paz do Senhor, pastor Everton, bênção de Deus. Amém, irmão Vilmar, Deus abençoe. A irmã Edneias Pereira, ela pede oração, né, para a família, para toda Vamos a família. orar também. Ela citou bastante nomes aqui, né, da família dela, mas
nós estaremos orando por eles. E também vi ali a Clara, lá do Couro e Pele, lá de Araranguá, na verdade, da loja Couro e Pele, né? A Clara e seu esposo, uma família também abençoada que nós conhecemos. Na verdade, ela é cunhada da Abel. Um abraço, irmã Clara, para o seu esposo. Tá o Jovelino, Salvador, evangelista Jovelino Salvador. Um abraço, meu amigo, pastor Jovelino. Wagner Silva, Solange Silva. Wagner, Solange. Antônio Paulo, não sei se tem. Antônio Paulo, meu parente. Eu acredito que não dá para me ver muito bem aqui, mas é o meu parente. E também Deus abençoe, Antônio. E também eu vi ali o Edivan de Araranguá. Edivan Costa. Um abraço, presbítero Edivan, pregador da palavra de Deus. Um abraço para você e para sua família. E o Luciano então tinha colocado paz do Senhor, meus pastores. Um abraço. Deus abençoe, é isso aí. Meus irmãos, nós vamos parar aqui, concluir o Teologando de hoje. A semana que vem nós vamos voltar. Vamos falar sobre aquele texto. Mas ele morreu, e de quem será a esposa lá no céu, se ela casou com 7 aqui na terra enquanto esteve vivo? Seremos como os anjos, semelhante aos anjos, seremos como Jesus, temos a mente de Cristo. Vamos lembrar de tudo isso. A semana que vem nós vamos abordar esses assuntos. O que a Bíblia fala? Pastor, vou ver, vou reconhecer, vou ter essa lembrança, vou saber quem foi meu tio, minha tia, vou entender as pessoas que eu não viram, vou reconhecer as pessoas a quem eu ganhei para Jesus. Será que vai ter um intervalinho lá que nós vamos, Pai do Senhor, meus amigos, meu irmão, que bom te ver aqui, fiquei feliz que você venceu. E aí tu começa a procurar assim, deixa eu ver se eu vejo o fulano, o ciclano, o beltrano. Aí ele não veio, se ele não está aqui porque ele não chegou. Como que Jesus vai fazer? Ele vai apresentar todo mundo para nós? Como que vai ser isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a semana que vem no Teologando Entre Amigos, tá certo? Lembrem desses textos, Monte da Transfiguração, nós falamos sobre o sentar à mesa com Abraão, falamos também sobre a parábola do homem rico e também, para concluir, falamos um pouquinho sobre enxugar dos olhos. Todos eles, nenhum fala sobre identificação lá no reino dos céus, tá certo? Que Deus abençoe você, fique sempre ligadinho conosco, Teologando Entre Amigos, e nós estamos ainda preparando para lá no mês de dezembro ou no comecinho de janeiro começar o estudo do Apocalipse, versículo por versículo, para que você possa entender, tá certo? Deus abençoe, forte abraço, nós vamos sempre estar orando por vocês e nós deixamos aí o nosso abraço e o nosso carinho. Um abraço a todos então, que esteve ligadinho conosco, você que talvez pegou esse vídeo pela metade, talvez estava na sua congregação, em alguma atividade da igreja, um culto, alguma atividade. Assista aí desde o começo, compartilhe, entre seus amigos, seus familiares, você que gosta de estudar a palavra do Senhor, e compartilhe aí com seus amigos para que esse vídeo ele chegue um pouquinho mais longe. Tá bom, meus amigos e irmãos? Deus abençoe a todos, um abraço, continue orando por nós e nós continuaremos orando por vocês. Deus abençoe.